Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos, capítulo 27. Hoje pela manhã nós, depois de em torno de 1 ano e meio, concluímos a exposição de Levítico e nós estamos a 2 capítulos com esse para a conclusão da exposição do livro de Atos. Se o Senhor permitir, no Novo Testamento nós vamos expor o Evangelho de João assim que concluirmos o livro de Atos. Vamos, se Deus permitir, expor todo o Evangelho de João, se for da vontade de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Atos 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, pela costa da Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda.
mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças por tua palavra e rogamos ao Senhor que fale conosco nessa noite, revelando-nos o teu cuidado providente, que nos conduz em meio às tempestades com segurança até chegarmos em lugar seguro. Ajuda-nos a contemplarmos a glória do poder do Evangelho e que essa verdade traga esperança ao coração do teu povo e salvação aos que se encontram perdidos. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 27, irmãos, ele vai descrever, como nós acabamos de ler, o modo como Deus vai conduzir Paulo àquele propósito que ele havia determinado desde o princípio, levá-lo até a cidade de Roma. O propósito de Deus em levar Paulo até a cidade de Roma estava
baseado no princípio claro de que ele seria testemunha do Senhor naquele lugar. Assim como ele foi em Jerusalém, ele seria testemunha em Roma. E ele falaria acerca da glória do Evangelho naquele lugar também. Entre a palavra de Deus e a chegada em Roma, que ainda não acontecerá aqui, porque eles vão chegar na ilha de Malta, que é onde o capítulo vai iniciar, o capítulo 28. De lá eles vão partir para a Itália. Perceba que aqui diretamente nós encontramos um princípio claro na Escritura Sagrada, de que nós devemos nos guiar não pelas circunstâncias ou pelos ventos que sopram na tempestade da nossa caminhada, mas pelas promessas de Deus. Veja que nós não poderemos seguir adiante simplesmente porque a temperatura ou porque o clima está ameno, nós podemos seguir viagem. Não é porque o vento está soprando muito forte que nós devemos parar. Mas o que deve nos conduzir adiante são as promessas de Deus. O que guia a igreja são as promessas de Deus. Não são as circunstâncias que nós vivemos. Porque elas tendem a nos paralisar. E se perdemos de vista as promessas, as circunstâncias nos paralisam. As circunstâncias não nos deixam ir adiante. Os ventos sopram e vão nos destruir. Mas seguimos adiante, porque Deus tem um propósito. E Ele vai cumprir esse propósito. Ele vai levar Paulo até o lugar onde ele havia determinado. Nesse contexto do capítulo 27, irmãos, nós encontramos como parte principal e tema central desse capítulo o Deus da providência, que dirige e conduz o seu povo com base nas suas promessas. E esse povo confia piamente na sua palavra, a ponto de caminhar contrário àquilo que todos estão vendo ou imaginando. Mas ele caminha com base naquilo que ele ouviu e que ele sabe de Deus. A confiança na revelação, a confiança na promessa, a confiança na Escritura nos faz caminhar, ir adiante, diante das circunstâncias da nossa caminhada. O verso 1 do capítulo 27 diz: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Entenda que isso aqui era um exército, uma unidade do exército romano, e ele foi entregue a esse homem Júlio. Perceba que ele tem uma importância muito grande nessa narrativa. Esse homem, Paulo cai na graça dele, não é? Por aquilo que Paulo disse, por aquilo que Paulo falou. E quando chegou no momento em que os soldados disseram: vamos matar todos os presos para que eles não fujam, ele vai e se levanta porque ele queria bem a Paulo. Esse homem vai ter um papel importante. E o Senhor vai usar, vai até mesmo quebrantar o coração daqueles que foram chamados para nos prender ou para nos fazer mal. O Senhor vai usar até mesmo movendo o coração desses homens para proteger o seu povo. É assim, exatamente assim que ele faz. Veja, no versículo 3, especificamente ainda ele diz, não é? No dia seguinte chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Que coisa, perceba que a questão dele era com o apóstolo Paulo. Ele o tratava com humanidade. Perceba como isso é destacado no texto. Qual a importância de tratar até mesmo os inimigos com humanidade. E esse é um princípio que Paulo vai perceber e vai sofrer essa bênção, podemos chamar assim, esse privilégio de ser tratado com humanidade por aquele que tinha o poder de destruí-lo, que ia levá-lo até Roma. A Escritura nos exorta e nos ensina isso.
que Deus vai usar pessoas no meio, até mesmo cegos espiritualmente, para poder nos socorrer e nos ajudar e beneficiar o seu povo rumo a essa caminhada. Ora, é importante entender aqui que provavelmente todos esses homens foram salvos. Veja, provavelmente todos esses homens se converteram ao Senhor. Provavelmente eles creram no Evangelho, porque Lucas vai usar uma expressão que diz: todos começaram a orar. Todos começaram a orar. Quando o navio estava a ponto de ser destruído, todos começaram a orar. Ora, se nós percebemos da infidelidade de Jonas, Deus salva toda a tripulação, todo o navio. E Paulo aqui, andando em fidelidade ao Senhor, proclamando o evangelho do Senhor, em fidelidade também Deus o usa como instrumento. Perceba que o grande foco entre Jonas e Paulo não está necessariamente na fidelidade de um e na infidelidade do outro, mas no poder da palavra de Deus e no poder daquilo que Deus havia dito, que ele iria proclamar o evangelho aos ninivitas. E ele chega diante daqueles que, para onde ele foge, ele está fugindo de Nínive, no caso de Jonas, e Deus o faz entrar no navio, e lá ele proclama a glória do evangelho do Deus de Israel, e aqueles homens passam agora a sacrificar e a fazer votos ao Senhor, como diz o texto no livro de Jonas. Esses homens aqui, eles passam a orar. Ora, perceba que dentro desse propósito de levar Paulo até a Itália, Deus então vai caminhar de tal maneira que esse navio estão ali eleitos de Deus, aqueles que foram chamados pelo Senhor, e no meio desse caminho, o modo da pregação, da vida, do ensino do Evangelho servirá de grande alento e redenção para aqueles que estão ali. Como é importante, no meio das nossas tribulações e caminhada, as pessoas poderem olhar e perceber aquelas que estão conosco, até aquelas que não conhecem ao Senhor, poderem confiar no Senhor por meio da mensagem e da confiança daqueles que andam com Cristo, verdadeiramente. O navio estava diante de um grande desafio. Eles deveriam chegar a um determinado lugar. Entenda que nessa época não havia navios como de passageiros, como você tem os cruzeiros, né? Que você vai de um lugar para o outro apenas para passeio. Naquela época não havia isso, havia navio de carga. E esses navios de carga, então, eles levavam pessoas quando estavam indo para determinado lugar. Mas não era especificamente um navio de levar pessoas. As pessoas, elas iam junto com as cargas. Era esse o fim daquela viagem. Nesse sentido, por favor, acompanhe comigo no verso 4. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Veja, eles chegaram em uma região, encontraram um outro navio, desembarcaram e embarcaram no outro navio, e agora eles seguem viagem para o destino deles. E esse navio, veja, verso 7, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Veja os detalhes dessa viagem, o cuidado de Lucas em descrever cada lugar que eles paravam. E entenda que Lucas aqui, provavelmente, ou muito provavelmente, ele está inserido nessa narrativa, porque aqui é a primeira pessoa do plural, nós, não são eles, não é? Ele está descrevendo como uma testemunha ocular, né? John Stott, no seu comentário, ele fala de um grande marinheiro, estudioso até, e que
estudando o livro, essa narrativa de Atos fala que não foi um marinheiro simplesmente que contou essa história. Isso foi escrito por uma testemunha ocular. A visão e a maneira escrita essa história, os detalhes dessa história, é mais de um estudo do que propriamente de onde eles estavam indo, o navio que eles pegavam, porque ele era testemunha. Desse momento em diante, a partir do verso 9, há perigos nessa viagem. Veja, se você for ver no verso 10, aquilo que falamos anteriormente, dizendo-lhes, senhores, vejo trigo, como vai ser descrito posteriormente. Ele levava isso da carga, mas também da nossa própria vida. Eles estavam viajando em um navio. Perceba, não era nada. Eles chegam no lugar e lá tinha um navio de partida. Então eles entram naquele navio, como está dito no próprio texto, não é? Veja no verso, tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, tempo do dia do jejum. Dia do jejum, o dia da expiação, que dentro do calendário judaico. É o dia da expiação dentro do calendário judaico. Tipicamente, irmãos, os marinheiros, eles mantinham os navios no período de inverno, que vai mais ou menos no meio de setembro até mais ou menos o início de março, que pega aí outono até a entrada do inverno. Nesse período, eles passavam carregando os navios. Eles não viajavam. Não é? E veja, ele diz, o dia da expiação, que é o dia do calendário judaico. Havia passado esse período. Não é? Eles então carregam o navio e passam agora a viajar. No versículo 11, especificamente, por favor. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. O apóstolo Paulo disse, essa viagem vai ser trabalhosa. Nós vamos passar por grande tribulação nessa viagem. Não seria bom seguirmos. Veja, senhores, veja que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muitos prejuízos, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Eles não deram ouvidos ao que Paulo estava dizendo. Mesmo sendo tratado com humanidade, aquilo que ele dizia não era motivo de crédito. Ele preferia confiar no piloto, que era um homem experiente, provavelmente, e ao mestre do navio, do que confiar naquilo que Paulo dizia. Esse é um aspecto interessante, irmãos. O apóstolo Paulo, quando chega e vai exatamente falar ao povo posteriormente, ele chega no verso 21 a exortá-los por não terem ouvido aquilo que ele disse. Verso 21 ele diz, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, diz, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e esta perda. Vocês deveriam ter me ouvido. Esse é um aspecto, irmãos, importante na narrativa, porque Paulo fala pela primeira vez e não é ouvido. Isso vai servir, e o que ele fala acontece. Isso vai servir de base para aquilo que ele vai falar, e eles vão agora atender àquilo que ele diz. A palavra dele vai ter peso. Esse é um aspecto tão importante quando nós pensamos, nós confiamos na palavra de Deus. Perceba, irmãos, nós temos muitas vozes que nos conduzem e nos incitam e nos levam a tomar decisões na nossa caminhada. Existem muitas vozes. A sociedade está aí com seus valores postos para dizer para você o caminho que você deve ir. Você tem, por um lado,
não é? Uma educação completamente voltada para princípios humanistas, em que o homem é o centro de tudo, e ele começa a dizer para você como você deve se portar com base no conceito do que eles pensam acerca do homem. Ora, a Bíblia diz que o homem está perdido e morto em seus delitos e pecados. A sociedade, a psicologia vai dizer para você que o homem é bom e que a sociedade é que o corrompe. Vozes, a palavra de Deus ordena, diz, fala o modo como devemos seguir. E muitas vezes nós preferimos dar ouvidos àquilo que se diz ciência, ou filosofia, ou conhecimentos outros, e não nos atentamos para o que Deus está nos dizendo na sua palavra. Consequentemente, nós sofremos os danos das nossas decisões. Muitas vezes sofremos os danos das nossas decisões. Quantos jovens que você chega para ele e diz: meu filho, não siga por esse caminho, que a palavra de Deus diz assim, e como ela diz, você deve fazer. Mas ele diz: eu vou seguir o meu coração, eu vou seguir o exemplo de alguém, eu vou seguir o conselho de outra pessoa, mas eu não vou seguir a palavra de Deus. Lá na frente, quando começar a sofrer os danos da sua escolha, você vai lembrar das palavras dizendo: puxa, como eu deveria ter ouvido o ensinamento de Deus. Como eu deveria ter dado atenção ao que Deus estava me dizendo. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente isso. Vocês deveriam ter me ouvido quando eu falei como deveríamos agir. Acontece no verso 12, por favor. Nós começamos então, dentro dessa narrativa, em que vai piorando e piorando. Eles partem de um lugar, entram no meio de uma grande tempestade e conseguem chegar são e salvos. A história, a narrativa, ela vai sendo descrita de tal maneira que ela vai ficando cada vez mais complexa e mais confusa, exatamente como a ideia de um navio no mar, em que começa com um mar calmo e o mar começa a agitar, quase a ponto de destruir o navio, até que eles chegam do outro lado. Assim é a narrativa. Agora ela começa a se complicar, verso 12. Não sendo o porto próprio para invernar. Veja, ali não era lugar para se invernar. Por isso, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Perceba, irmãos, veja, a lógica do mundo é assim. O vento está tranquilo, então nós podemos seguir. Entenda, não é de acordo com a circunstância, não é de acordo com o vento, é de acordo com o que Deus diz. Não é porque está ventando muito ou está ventando pouco, não é porque está caindo uma tempestade, nós vamos seguir ou vamos parar de acordo com o que Deus ordenou. Não é o vento que determina esse princípio aqui, mas as promessas de Deus. E eles vão sendo guiados por esse princípio. O vento está calmo, vamos seguir. Mas de repente, no verso 14, entretanto, não muito depois, veja, foi um engano aquele vento. Não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Interessante que você já tem registros na Bíblia de que os tufões têm nome. Quando você vê os tufões sendo com nomes hoje, isso é uma prática antiga, não é, de dar nome, não é, ao tornado, não é, aos tufões. E exatamente aqui, Euroaquilão era o nome dele.
e esse tufão vem na direção deles. Perceba que, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Nós não tínhamos mais o que fazer. Soltamos o leme, as amarras, porque se eles continuassem lutando contra o vento, o navio poderia afundar. E eles então foram levados por essa tempestade. Eles passam por perto de uma ilhota chamada Cauda, e a custo eles conseguiram tirar o bote, recolher o bote, porque ele já fica preparado exatamente para um incidente como esse, mas ele podia se perder. Eles recolheram o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Entenda, largaram o navio, não tinha mais piloto, soltaram o leme, não tinha mais o que fazer, tudo foi solto, e eles então seguem exatamente o rumo que o vento está levando. Verso 18, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. O que eles passam a fazer? Começam a jogar para fora as cargas que eles tinham. Isso aqui, irmãos, é o período em que nós começamos a aprender na vida as prioridades. O que primeiro nós jogamos fora para preservar a vida. Muitas vezes nós nos esquecemos que os tufões e as tempestades da vida, elas servem exatamente para mostrar que você precisa de tão pouca coisa nessa vida para seguir viagem. As tempestades, elas servem para mostrar como você precisa de pouco para viver. Quando eu vim de volta para Recife, e a nossa mudança demorou pelo menos uns 3 meses para chegar, nós passamos 3 meses sem quase nada em casa. E foi impressionante isso. Essa era a nossa conversa. Como nós precisamos de quase nada para viver. Como nós precisamos de quase nada para viver. E nós damos valor a tantas coisas nessa vida. As tempestades, elas vêm para mostrar o valor. Assim como o fogo, ele vai depurar a joia preciosa. O vento forte vai na proa do navio, a ponto de destruir o navio, vai fazer com que nós joguemos fora aquilo que é de menor valor e importância. É exatamente assim que Deus nos leva a passar por tribulações na nossa vida. Os ventos severos que nos açoitam nos levam a ter que aliviar a nossa caminhada. E nós passamos a jogar para fora aquilo que não é necessário para vivermos. Até porque diz a Escritura que o caminho é estreito e nós não podemos carregar tanta coisa. Nós temos que ter a consciência, nessas horas, benditas são as horas em que o Senhor nos permite passar por tempestades na nossa vida. O texto continua dizendo, verso 19, ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas. Veja, e aqui é densas trevas. Era essa imagem. Alguns dias eles não viam nem o sol, nem as estrelas.
durante o dia não havia luz, e durante a noite eles não viam as estrelas. Era todo tempo densas trevas, escuridão. Isso é apavorante. Um navio que está sendo levado de um lado para o outro, presta a se despedaçar, sem nenhum piloto, sem leme, tudo entregue, solto, e o mar batendo nele de um lado para o outro, e escuro, sem saber para onde ia, sem saber para onde ir. Agora, diz o texto, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Agora chegou o momento. A narrativa vai chegando a um lugar tão denso, tão negro, tão escuro, que chega o momento em que ele diz: nós não temos mais esperança de salvamento. Vamos morrer todos. Jogamos fora as cargas. Agora vamos pagar com a nossa vida essa decisão. É nessa hora, irmãos, em que o pregador da palavra, estando ele no navio ou na igreja, estando ele em casa, estando ele no trabalho, ele vai se levantar e proclamar a esperança que só encontramos no Senhor. É nessa hora que ele vai levantar para exaltar a palavra de Deus, dizendo: ora, vocês deveriam ter me ouvido. Mas ele diz ainda: nós poderíamos ter evitado esta perda e este dano, mas já agora vos aconselho, veja a expressão, anima-te, bom ânimo. Interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele fala exatamente como Deus falou a Josué quando estava conduzindo o povo para a terra prometida. Anima-te. Cristo apareceu a Paulo, perceba, quando ele estava preso e já certamente abatido, e disse: anima-te, porque assim como foste testemunha minha em Jerusalém, serás também em Roma. Anima-te. E ele traz bom ânimo àqueles homens, trazendo a mensagem de esperança para eles. Ele diz assim, irmãos, e a palavra é exatamente essa: porque nenhuma vida se perderá de entre vós, apenas o navio. Nós vamos ter danos materiais, mas nenhuma vida vai se perder. Paulo continua, sabe por que eu estou dizendo isso? Porque esta noite, um anjo de Deus, e ele diz: de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Perceba, essa é a declaração. Um anjo de Deus, de quem eu sou, isto é, eu pertenço a Ele. Mas não apenas isso, eu o sirvo, eu faço a vontade dEle. Eu sou dele e eu o sigo. Ora, irmãos, preste bem atenção nisso aqui, vocês jovens, adultos, preste bem atenção, irmãos. Nós dizemos, e esse é o princípio do pacto, o princípio de que nós somos de Deus e Ele é nosso Deus. Nós pertencemos a Ele e Ele é nosso. Essa é a essência do pacto. Mas ainda tem um princípio. Se isso é verdade, nós servimos a Ele.
Nós fazemos a vontade dele. Nós não seguimos outros senão a Deus. Os puritanos diziam que os crentes e as ovelhas do Senhor têm duas marcas, uma na orelha e outra nos pés. Na orelha, porque o Senhor diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Nos pés, ele diz, e elas me seguem. E elas vêm após mim. Elas fazem a minha vontade. Essa é a marca. Você não pode dizer, eu sou de Cristo, se você não serve, se você não se submete a Ele, se você não faz a sua vontade. Paulo diz, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Aquilo que ele havia dito. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, preste atenção no termo, irmãos, eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Eles são teus. O Senhor os entregou nas tuas mãos. Lembra que essa linguagem, ela era a linguagem da destruição no Antigo Testamento. Os teus inimigos foram entregues nas tuas mãos. E aqui ele diz, eles foram entregues nas tuas mãos. Eles são teus. Mas no sentido de, eles foram condenados, assim como você, em Cristo Jesus. Eles pertencem a ti. O Senhor te deu eles. Eles são teus. Esses que navegam contigo. Portanto, senhores, tem de bom ânimo. E aqui Paulo vai dizer, por uma razão simples. Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Aqui está o diferencial. O que é a Bíblia? O que é a palavra de Deus para você? O que é que a Escritura diz? O que você entende? Você confia naquilo que Deus falou? Você se apega a isso de todo o coração? Eu confio que do modo como Deus falou, acontecerá. Ora, aqui não é uma questão de, como nós falamos, é porque alguém que costumeiramente nos nossos dias diz assim, eu acredito que Deus pode ressuscitar os mortos. Se você não acredita, é problema seu. Esse tipo de fé que as pessoas falam, não é? Como se fosse para dizer, eu creio e você não. Ora, eu creio que Deus pode ressuscitar os mortos. Eu não tenho problema com isso. O meu problema é que não é necessário mais. Porque nós não precisamos ver mortos ressuscitando. Nós precisamos crer no registro da revelação de que aqueles mortos ressuscitaram pela palavra de Deus. Agora, o registro da Escritura é para que possamos crer no Evangelho. Nós não precisamos ver, disse Jesus a Tomé, você viu e creu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Esse é o ponto da revelação bíblica. O apóstolo Paulo então olha para aqueles homens e diz, eu confio na palavra de Deus. E aqui está toda a diferença, irmãos. Em quem nós confiamos. O que é as Escrituras para mim? O que são as Escrituras para mim? E o que é a palavra de Deus para mim? Como eu lido com ela? Eu não acho. Nos nossos dias você vai encontrar esse tipo de coisa que eu vou lhe dizer aqui. Eu comentei isso num curso de pós-graduação
de aconselhamento bíblico, em teologia e aconselhamento bíblico. E um professor, um pastor, contou essa história dizendo: eu fui falar para a pessoa que o pecado dela, à luz da palavra de Deus, era condenado pelo Senhor. Ela disse: essa é sua interpretação, tem outras. É assim que as pessoas caminham. Elas preferem as outras interpretações, como se Deus não pudesse falar claramente ao homem e que a palavra dele significasse tudo que cada um de nós queremos. Deixa eu só lhe dizer o que é a palavra de Deus e como ele fala. Você pega o exemplo da criação, quando ele disse: haja luz, e não nasceu uma pedra ou uma rocha, houve luz, porque o que ele fala tem significado, e o que ele fala acontece, e aquilo que ele fala e acontece revela a glória dele, porque toda a criação revela a sua glória. Entenda, quando Deus abre a boca e fala, aquilo que ele diz tem significado, semanticamente tem limite. Não é aquilo que cada um quer entender ou cada pessoa quer entender. Ora, foi isso que Satanás fez no princípio. Deus disse: se você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Satanás disse: eu vou interpretar para você o significado disso. Na realidade, Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a ele. Perceba que o que Satanás faz é interpretar a Bíblia falsamente. E as pessoas dizem: eu vou atrás de intérpretes. O melhor intérprete da Bíblia é ela mesma. Nós temos e nos apegamos à história da igreja. Isso me preocupa muito quando jovens seguem a sua própria linha de interpretação, apegando ou desistindo da história da igreja. Os nossos símbolos de fé, como os nossos pais interpretaram a Escritura Sagrada. Essa é a nossa hermenêutica, não é a nossa Bíblia. A Bíblia é a Escritura. Mas os nossos símbolos de fé, eles são exatamente a melhor interpretação da Bíblia. Não são. Os símbolos, eles não são a palavra de Deus. Mas eles são, sem dúvida alguma, a melhor interpretação da palavra de Deus. Que pena, porque a nossa confiança repousa na multiplicidade de significado das palavras, como se Deus não soubesse falar. E ele fala e ninguém entende, cada um entende como quer. Cuidado, porque certamente você vai se surpreender, porque Deus é claro e a sua palavra é clara. Paulo disse: eu confio que aquilo que ele falou vai acontecer. Agora veja como é interessante, irmãos. Vem agora o naufrágio, que é a última seção da narrativa, verso 27 em diante. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Veja que o último verso, verso 26, ele diz: era necessário que vamos dar a uma ilha. Perceba que eles ainda não vão chegar no lugar, no destino. Eles vão chegar em Malta, é o capítulo 28, que nós vamos trabalhar domingo que vem, se o Senhor permitir. Mas perceba, aqui ele diz: nós vamos chegar numa ilha. E quando eles saem, eles vão pressentindo que eles se aproximavam da terra. E eles vão lançando prumo para ver qual a profundidade daquela região. E quanto mais eles se aproximavam, mais eles percebiam que estava ficando mais raso. E receosos, verso 29, de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Os marinheiros, procurando fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras na proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar. Veja que coisa interessante. Eu acho fantástica essa narrativa
pela complexidade dela. Veja, Deus disse, ninguém vai morrer. Mas se vocês descerem do navio, vocês não vão poder salvar, vocês vão morrer. Ou como é isso? Vai morrer ou não vai morrer? Essa relação entre o decreto de Deus e a responsabilidade humana. Essa complexidade que se funde aqui no texto. Mas o que é exatamente isso que está acontecendo aqui? Paulo vai dizer, Deus disse que vocês não vão se perder se permanecerem no navio. O navio vai chegar. Mesmo, vamos ver, ele vai se despedaçar e vocês vão chegar. Veja que o último verso, capítulo 27, termina como que uma profecia sendo cumprida. Ele diz, última parte do verso 44, e foi assim que todos se salvaram em terra. Perceba, é como a profecia que se cumpriu. Isso funciona mais ou menos assim, irmãos. Ora, se você crê no Evangelho, e se você se esconder em Cristo, se você for redimido por meio do Evangelho, você vai ser salvo. Ora, você então imagina que o que Deus está ordenando para você é simples. Veja, há uma promessa. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Mas você quer você quer descer de bote. Você quer seguir um outro caminho. Você não quer ir no navio que Deus estabeleceu. Você não quer ir pela arca. Você quer ir por fora. Você quer andar por outro lugar. Ele diz, você não vai sobreviver. O que Deus ordenou foi, você vai ser salvo se você permanecer aqui. Se você se afastar daquilo que eu falei, todos vão morrer. Não haverá esperança para vocês. Ninguém poderá se salvar se ele se ocultar da cruz de Cristo. Todos os que creem no nome do Senhor serão salvos. Não tente encontrar uma outra maneira. Não tente pegar um bote para chegar em terra firme. Você não vai sobreviver. Você não vai sobreviver. Você vai ser destruído. Como diz categoricamente as Escrituras Sagradas. O que temos diante dos nossos olhos, irmãos, é a promessa que se cumpre. Por favor, você vai encontrar especificamente no verso 32, então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. E aqui Paulo vai cuidar de todos os aspectos. Vocês precisam, o alimento de vocês é a vossa segurança. Se vocês não comerem, vocês não vão ter forças, até porque o que vai acontecer agora, a âncora vai segurar o navio, mas o mar vai espedaçar o navio. E alguns vão conseguir nadar 14 dias sem ter o que comer. Eles não dariam conta de chegar. E o Senhor não apenas providencia o caminho, mas dá o sustento para que eles cheguem lá. Ele provê o que é necessário para chegarmos lá. Ele vai dar o pão necessário para chegarmos lá. Perceba que o texto diz, não é? Verso 35. No verso 34 ele diz, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Promessa lá do Antigo Testamento. Essa era uma promessa de vida, nem um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. E estávamos no navio 276 pessoas ao todo,
Veja, 276 pessoas ao todo naquele navio. Todos foram salvos, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abriu pela violência do mar. Entende? Ele encalhou e ficou preso ali. E a parte toda de trás foi destruída pela violência do mar. Seguros à terra, destruídos pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadasse e fugisse. Ora, eles iam matar Paulo. Então, mais uma vez, o centurião, querendo salvar a Paulo, veja, ele era humano com Paulo e quer salvar a Paulo, impediu de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Nós precisamos ser cuidadosos quando tiramos conclusões acerca da providência de Deus. Um clima ameno, como falei no início, não significa que nós somos ordenados a ir adiante, como nós planejamos. Nem a tempestade da providência, ou a providência que traz a tempestade, necessariamente significa que nós vamos sucumbir ou vamos ser destruídos. A nossa fé e a nossa obrigação e responsabilidade deve tomar direção e seguir o caminho, não do vento, mas da promessa de Deus. O que Deus prometeu ao homem. Porque, preste bem atenção nisso, irmãos. É perigoso tomar hoje o perigo como sendo a providência de amanhã. Muito cuidado. Tome, como sempre, na sua caminhada, a promessa como sendo aquilo que Deus ordena do modo como você deve se mover. A providência de hoje, ela não é a promessa de amanhã. A providência de hoje, o cuidado de hoje, a maneira como Deus nos guia hoje, deve servir para que nossos olhos estejam atentos, não na promessa de hoje, mas a promessa que Ele nos fez desde o princípio. Para onde Ele estava nos conduzindo e para onde Ele nos levaria. Dessa maneira, a nossa condução, a nossa vida, não é pautada pelos ventos, mas é pautada pelas promessas. Não pelas circunstâncias, mas pelas promessas. Isso nos ajuda a ver de modo tão claro que, às vezes, a igreja, irmãos, às vezes a igreja de Cristo, ela está debaixo de grandes ondas de dificuldades e de tribulações. Mas não podemos esquecer que Deus ainda governa os mares. As tribulações de Paulo naquele navio pareciam atentar contra a missão dele chegar em Roma. Mas, pelo contrário, aquilo era a oportunidade demonstrada por Deus, providenciada por Deus, o poder dele para salvar 267 pessoas naquele dia.
era o cuidado de Deus, o amor dele. Aquilo não era um atentado contra a promessa. Aquilo era o meio que Deus estava usando nessa promessa para alcançar 276 pessoas que seriam salvas ali, como foram. Deus nunca esqueceu dos seus eleitos. Estavam todos ali naquele navio. Todos ali naquele navio. E o Senhor nos encoraja assim. Mas por outro lado, deixa eu lhe dizer isso também. Perigo de confiarmos em qualquer outra voz a não ser a voz de Deus, ou de não atentarmos para as promessas do Senhor e na sua palavra para seguirmos. O vento pode soprar contrário, mas lembre-se você quando foi criança deve ter empinado pipa, papagaio, não sei como chamam, né? Depende do lugar e a região. Você sabe que ele só sobe se o vento der contrário. E o vento contrário é usado por Deus para elevar o seu povo, para seu povo cresça, aprenda, submeta-se, confie nele. E ao ponto de entender que nós não precisamos de tantas coisas nessa vida como nós achamos. E elas vão sendo tiradas às vezes, para que entendamos que nós temos prioridades nessa vida muito maiores do que qualquer coisa que venhamos a ter nessa terra. Mas deixa eu lhe falar da habilidade de um capitão de um navio, Jesus Cristo. Esse capitão, ele vai levar a sua igreja em meio a muita tempestade, densas trevas e grande perigo. Ele vai levar a sua igreja até a margem, até a terra prometida. É tão séria essa linguagem que quando ele fala nas promessas de Deus lá em Hebreus, por favor, capítulo 6, ele usa a linguagem de um navio e de uma âncora, como ela é segura. Hebreus capítulo 6, por favor. Verso 13 em diante. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, veja que aqui ele está falando da promessa, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda a contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Veja, ele mostra para os seus eleitos que a sua promessa é imutável. E para mostrar isso, ele faz um juramento, dizendo, ora, eu juro por mim mesmo. Porque ele não tem ninguém superior por quem jurar. Eu juro por mim mesmo. Verso 18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos. Nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja a linguagem, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. A nossa âncora foi lançada para além do véu, que é Cristo.
Ele está no Santo dos Santos. Imagine que essa é a figura de um navio. E nesse lado daqui, a âncora está lá dentro do Santo dos Santos. Não há como o navio afundar, mas as ondas vão estar a ponto de destruir o navio. As densas trevas, a escuridão, mas ali nós temos uma promessa. O Senhor adentrou o Santo dos Santos. Nós não morreremos, nós não vamos sucumbir eternamente, nós viveremos com Ele. A promessa do Senhor não pode ser negada. Ele fez um juramento diante dessa promessa. Eu juro por mim mesmo e lhe asseguro, porque a âncora foi lançada além do véu. Às vezes nós pensamos que nós vamos sucumbir. Às vezes nós pensamos que o navio vai afundar. Às vezes não enxergamos um palmo na nossa frente. Mas nós não agimos de acordo com os ventos e a cor do céu. Nós agimos de acordo com a promessa. E quem fez a promessa é fiel. Ele entrou além do véu. E os que estão nele estão seguros. Não vão padecer. Diz a Escritura, ainda que morram, viverão. Ainda que morram, viverão. Ora, irmãos, o crente não vive pelo acaso ou pela sorte. Ele vive pela providência de Deus. Nós não cremos em azar, em sorte. Nós cremos na providência de Deus. Agora, aquele que não está no Senhor, não está em Cristo, vive num mundo com uma roleta russa. Não tem esperança. Porque a esperança dele está nas coisas desse mundo. A nossa entrou além do véu. Se você é guiado pela sorte, se você anda baseado, não é, naquilo que é cartomante, naquilo que é necromante, aqueles que leem as mãos ou qualquer outra coisa dessa natureza, se você anda baseado nessas coisas, você realmente não confia em Deus. Você precisa abandonar os seus pecados e confiar em Deus. E confiar na palavra de Deus, na promessa de Deus. Confiar no sacrifício de Cristo. Porque é somente esse evangelho que vai estabelecer a segurança e a proteção para o povo de Deus durante toda a caminhada. Não haverá proteção fora dele. Por isso você precisa se arrepender do seu pecado e confiar no Senhor. E a igreja do Senhor, ela pode ser confortada diante dessa verdade. Certamente as turbulências e as angústias da sua alma, as tristezas e as angústias e os medos podem muitas vezes levar você a pensar que você está destruído, que o navio vai afundar e você perdeu a esperança. Então não olhe para o vento, não olhe para a tempestade, olhe para aquele que adentrou além do véu e a tua vida está segura nele. E a tua alma está segura nele. E o que ele faz, o que ele fala acontece. Não se perdeu nenhum daqueles que ele havia dito. Ele fez promessas assim. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora.
Confie na palavra dele. Ele disse: aqueles que são meus, ninguém poderá arrebatá-los da minha mão. Confie nele, a palavra dele é poderosa, ele é protetor do seu povo. Ele prometeu, e você pode confiar nele. E a sua alma estará segura. Não apenas hoje, mas até a entrada na terra prometida, até alcançar a margem e você poder descer em segurança. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Ó Deus, Deus de toda bondade e misericórdia, pedimos ao Senhor que possa aplicar a tua palavra ao coração do teu povo, trazendo vida, redenção, restauração, conforto, ó Deus, fazendo com que o teu povo tenha ânimo nas tuas promessas, porque elas são, o Senhor é poderoso para cumprir as suas promessas. E nós podemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E não seremos desapontados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.